Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, batismo de Jesus. Amados, em abril eu preguei neste tema. Naquela ocasião, estávamos pregando apenas para as câmeras, porque não podia ter este ajuntamento. E como hoje é dia de batismo, eu entendi que era importante trazer novamente este tema acerca do batismo de Cristo, que é a base do batismo cristão. Amém? Então, abra aí Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Você que está em casa, pode acompanhar aí através da projeção, aqui também. Se você preferir ler através da projeção, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que o Senhor possa nos conceder iluminação do Seu Santo Espírito, para entendermos, ó Deus, as tuas palavras, e que elas possam cumprir os Teus propósitos em nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós tentando observar, eu não sei quantos têm curiosidade, eu particularmente tenho, sempre que possível pesquiso lá na internet essas questões relacionadas à Bíblia, ao tempo de Cristo, porque é gostoso você ver como é que é, né? Uma coisa é a gente tentar desenhar na nossa imaginação, outra coisa é enxergar. E sempre hoje, com o advento da internet, dos vídeos, então tem muita coisa lá. E às vezes você olha, outro dia eu estava vendo o lugar do Jordão, onde provavelmente Jesus tivesse sido batizado. E foi no mesmo lugar onde Eliseu também bate a capa ali de Elias, que ele fica com a capa de Elias depois. E você observando, para quem já conhece aí o interior desse Brasilzão, e os rios, enfim, você vê que o que é que tem de especial naquele lugar, afinal de contas? Parece a margem de um rio, como temos aqui. Lembra Naamã, quando ele vai lá para ser curado, ele vai buscar o profeta, e aí o profeta diz para ele mergulhar lá no rio Jordão, e ele diz: mas nós temos rios muito melhores que esse lá na nossa terra, e quer que eu mergulhe aqui? E aí ele é convencido, ele vai lá, mergulha e sai curado. O fato, meus irmãos, não está necessariamente nas coisas que estão ali, mas no que representa o ato, o momento e aquele acontecimento. Então, observe, outro dia eu estava vendo o imóvel e conversando com a corretora, e crente é um negócio estranho, né? Parece que chega perto, já sabe que é, né? Daqui a pouco já está dando glória a Deus ali, né? E ela olhou assim e falou: você é cristão? Eu falei: sou. E aí conversamos um pouco lá, e ela falou: não, eu sou da igreja tal, eu trabalho lá, sou missionária. Eu falei: glória a Deus, seu esposo é convertido? Ela falou: não, ele ainda não se converteu, mas independente disso, eu firmei com Cristo que andarei com ele até que ele me leve. Falei: glória a Deus por isso. Então veja, ela passou pelo ato da conversão do batismo, mas daquilo tudo é a representação daquilo que já foi transformado por dentro. Aquilo que já foi regenerado, aquilo que já foi reconstruído, porque a regeneração é uma reconstrução. Ele nos dá um coração regenerado. Veja, até esse momento Jesus começa lá, como Isaías pregou,
lá, Isaías 43, voz que clama no deserto. Começa então João Batista pregando o arrependimento, pregando o batismo do arrependimento. Muitas pessoas estavam indo até ele, inclusive fariseus foram até ele, religiosos convictos foram até ele, e ele não quis batizar esses religiosos. E por que ele não quis? Ele até fica bravo, né? Raça de víbora, produzir frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, ou seja, vocês não estão arrependidos, vocês estão vindo aqui por vir. Só que chega um momento que Jesus, até esse momento, estava lá na Galiléia. Jesus era um homem comum, tanto que as pessoas tinham dúvida, olha, esse não é o filho de José, que nós conhecemos, como é que está falando e fazendo essas coisas? E vem Jesus de Nazaré para ir até João. E ele vai até João para ser batizado por João. E aí, Mateus diz aqui, por esse tempo. Que tempo é esse? Jesus estava com 30 anos. E é interessante, quem nos revela isso é Lucas, no seu evangelho. E é interessante observar por que Jesus só vai aos 30 anos, não com 18, com 19, com 20, com 25, porque dentro dos preceitos judaicos, como está lá no livro de Números, era importante, em outros livros também, que aquele que fosse servir na tenda do encontro, no tabernáculo, nas coisas de Deus, tivesse a idade de 30 anos. E Jesus tinha 30 anos. Jesus cumpre rigorosamente as leis, ele cumpre rigorosamente todas as coisas, de modo que Jesus nunca foi, como se tentou muitas vezes e ainda se tenta, ligar o nome de Cristo a um líder político revolucionário que quis fazer uma grande revolução no seu tempo. Jesus era um homem, olha, sobretudo pacífico, que queria revolucionar, sim, o coração do homem, o coração do ser humano. Mas ele desce, e ele vai caminhando à beira daquele rio, e vai chegar até João, para ser batizado. E João vai dizer, João vai olhar para ele, e vai dizer assim, no verso 14, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Eu preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Agora tem uma curiosidade aí, meus irmãos, muito interessante, porque João só vai saber que ele é o Messias quando desce o Espírito Santo no formato de uma pomba, como revela o evangelista João. O Evangelho de João diz, porque sobre aquele que vier o Espírito Santo, este é o Messias. Até esse momento, João também tinha dúvidas, porque João, inclusive, vai mandar discípulos depois, é você mesmo aquele que haveria de vir. Só que se ele não sabia que Jesus era o Messias, como é que ele pergunta para Jesus, ou como é que ele afirma para Jesus, eu deveria ser batizado por você e você vem a mim? Eu imagino que Jesus devia ter, antes que qualquer um soubesse que ele era o Messias, ele deveria ter uma conduta de vida maravilhosa. Você já imaginou o que é uma vida sem pecado? Jesus foi o ser humano que alcançou a vida sem pecado. De modo que é impossível não ser impactado pelo testemunho daquele homem que não tinha pecado. E João vai dizer, olha, mas eu deveria ser batizado por você, é você que vem a mim? Notadamente, João já tinha ali, esse aí é o Messias. E se os irmãos não sabem, eles eram primos, viu? 6 meses de nascimento de um para o outro. João era mais velho que Jesus. Devia ser aquele primo que queria dar ordem para o outro. Não é assim que acontece entre os primos, não? Quando é pequeno, sempre tem um primo que quer mandar, né? E ele era o primo ali de Jesus. E aí Jesus fala, olha, deixe, porquanto assim nos convém cumprir toda a justiça. Mas aí vem uma pergunta, se João pregava para o arrependimento dos pecados, por que é que Jesus sem pecado vai se batizar? Por que Jesus vai até lá para se batizar? Para ser perdoado de quê?
se ele não tinha pecado? O fato é que, nessa hora, Jesus começa aqui, neste momento do batismo, ele começa o seu ministério para redimir a humanidade do pecado, para abrir o caminho para o ser humano a Deus, o ser humano afastado de Deus por seus erros, seus pecados, e Jesus vai abrir. Ele, naquele momento, primeiro ele declara a autoridade de João como alguém que sim, estava habilitado por Deus a fazer o batismo, mas sobretudo, ele vai estabelecer ali pelo seu exemplo, aquilo que nós devemos fazer, reconhecer os nossos erros e ir diante de Deus, para que nele possamos ser santificados, para que nele possamos ser purificados, para que nele possamos ser transformados. E ali naquele momento é que vai se estabelecer o batismo cristão. Até aquele momento nós não conhecíamos o batismo como temos hoje. É ali que vai se instituir esse batismo, porque ele vai se batizar e ele vai dar esta mesma ordem aos seus discípulos depois: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai ordenar que isso aconteça. Então, nesse ato do batismo, Deus estava dizendo: Pai, sim, chegou a hora, e a minha vida está aqui para cumprir a tua vontade. E Jesus começa então a se identificar com o pecador. Irmãos, tem uma coisa que nós, que temos um pouquinho do conhecimento de Deus, em nenhum momento da vida deveríamos falar. Nós falamos porque é da nossa natureza, mas se observarmos rigorosamente, cadê Deus? Onde está Deus? Se há um ser sensível com a condição humana, é o nosso Deus soberano. Sensível com a condição humana, a ponto de mover o universo, intervir na história, para que eu e você pudesse ter um caminho de volta a Ele. Porque Ele poderia deixar. Se olhar da perspectiva física, espacial, você olha para o globo terrestre neste universo, o que é o globo terrestre? É um nada, né? Acho que Deus, no seu poder, ele faria assim, pum, pronto, acabou, não existe mais ninguém. Mas ele não, ele quer redimir, e ele faz através dele mesmo encarnado, para trazer a nós tão grande salvação. E ele vai aonde? Aonde é que Jesus vai fazer e começar o seu ministério? Meus irmãos, ele é o Filho de Deus, ele poderia ir para Roma, ele poderia fundar um partido político, brigar contra os imperadores, ele podia constituir um exército, ele é Deus, ele poderia fazer todas essas coisas, mas aonde é que ele vai? Ele vai entre um povo arrependido, tentando buscar através de um profeta, um caminho de redenção, um caminho de volta a Deus. Pessoas que entendiam da sua condição: olha, eu quero me arrepender, eu quero voltar, eu quero caminhar com Deus. E com aquele profeta que andava com roupa de pele de camelo, que comia gafanhotos e que tomava mel silvestre para sobreviver, e lá falando acerca das coisas de Deus, é lá que o Filho de Deus vai para ser batizado. Ele vai se identificar com o ser humano pecador, arrependido, simples, humilde, carente de Deus. E é interessante porque Marcos vai explicar isso aqui, e ele explica para Roma, porque para Roma, falar sobre um Messias, Filho de Deus, pobre, carpinteiro, que foi batizado, que morreu na cruz, como se tivesse poder, para eles era um absurdo isso, no entendimento deles. Mas Marcos vai explicar qual era a grandeza de Jesus naqueles atos. Jesus então vai se identificar ali com o ser humano destituído da graça de Deus, tanto que Paulo vai nos revelar na carta aos Filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Às vezes nós falamos, né, qual é o pensamento de Deus? Jesus revela o pensamento de Deus?
Olha o que Deus pensa. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que é que passou pela cabeça de Cristo? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esta é a posição que Jesus toma. Você já imaginou? O pastor pregou sobre humildade de manhã e nós estamos falando aqui novamente. Veja como é natural, por exemplo, você já deve ter visto situações assim, ou até vivido situações assim. Às vezes uma pessoa passa por um ato de humilhação, ou que ele se sente humilhado, ou diminuído por alguém, e o teu coração passa a desejar que algum dia ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai chegar lá, e aquele lá vai ver. Não é assim que a gente pensa às vezes? Aí às vezes, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas passam boa parte, às vezes 30, 40 anos da sua vida, motivados por desejo de vingança. Eu vou provar que eu não sou essa pessoa. Eu vou provar que eu posso chegar lá. Eu vou provar que eu consigo. Tudo que você precisa fazer é viver bem daquilo que Deus derramou sobre sua vida, ter prazer em cada dia que você vive com aquilo que Deus te abençoa. Isso é viver a graça de Cristo. Não a gente fica lá esperando no amanhã que vai estar numa certa posição. Isso é uma bobagem. Isso é sofrimento. Isso é angústia para a alma. E Jesus, ele não... Imagina Jesus, aquele povo lá perseguindo, até os discípulos dele chegaram uma hora lá e falaram assim, o senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu na cabeça desse povo? Os discípulos dele estavam assim. E ele falou, não, peraí, calma. Pedro chega lá na hora em que ele está sendo preso, arranca a espada e decepa a orelha do homem. E Jesus vai lá e cura a orelha do homem. A gente tem essa natureza, né, de querer assim, vai ver como é que é, eu digo tal. E Jesus não, porque ele era Deus, ele poderia fazer essas coisas todas, ele vai se despir de todas essas coisas para se identificar comigo e com você. Jesus sabe exatamente o que eu sinto, sabe o que você sente, sabe o que eu passo, sabe o que você passa, sabe das nossas misérias, sabe dos nossos desafios e também das nossas virtudes. Sabe o que nós estamos fazendo aqui neste momento e sabe também o que fazemos no secreto. Porque Ele está presente na nossa vida. E aí ele diz então, olha, João, deixe por enquanto, porque assim convém cumprir a justiça. No ato do batismo, Jesus não só se identifica conosco, com o pecador, mas também se submete à lei de Deus e à sua ira contra o pecado, para que nele Deus nos veja como justo. Sabe o que eu imagino o sentimento de Deus em relação a nós, irmãos? Quantos aqui já tiveram um filho internado? Não é ruim? Você não daria tudo para estar no lugar do seu filho? Lembro uma vez que a minha filha foi internada e veio o diagnóstico. Ela está com meningite e não conseguimos identificar se é viral ou bacteriana. Você já imaginou o coração de um pai como é que fica? Sabendo que esta é uma enfermidade que depende da natureza dela, em menos de 24 horas pode ceifar uma vida. Nesses dias que nós estivemos aí passando, que graças a Deus já parece que vai caminhar para o final, não deixe de se cuidar, de um dia para o outro alguém começa a tossir, olha, eu não estou bem, eu fui a fazer o exame e a minha saturação está baixa. Não é, irmão Almeida? Não dá um desespero no coração? Eu imagino que Deus, quando Ele olha para nós e envia Cristo Jesus, era exatamente este pai querendo colocar no nosso lugar. Eu não quero que ele morra no pecado, eu quero que ele viva a eternidade comigo. Esta é a concepção do amor de Deus. E em Cristo,
Ele se identifica conosco. A palavra diz que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso que nós somos chamados de justos. Nós somos justos diante dos olhos de Deus? Sim, porque Ele nos olha através de Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço por nós. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aí, irmãos, vem algo maravilhoso naquele momento. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Aqui em Mateus ele não diz, mas Lucas revela que ele saiu da água e foi orar. Depois de ser batizado, logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Neste momento, tem a ideia de Deus se manifestando. O céu, ele só se estabelece como local da habitação de Deus pelas referências bíblicas, mas não sei se Deus está num lugar, porque Ele é onisciente, é onipresente. Deus habita em todos os lugares. Ele é Espírito, e convém que nós o adoremos em Espírito. Deus está em todo lugar, mas nós, na nossa condição, às vezes precisamos dessa identificação de um lugar que Deus está. Deus está aqui. Aqui é a habitação de Deus. A sua vida é a habitação de Deus pela presença do Espírito Santo. Deus se manifesta na natureza, Deus se manifesta nas nossas vidas, Deus se manifesta na igreja, Salmo 19. Deus está em todos os lugares, mas neste momento o céu se rasga, e é interessante porque quando Jesus morre, o que é que vai acontecer? Tem uma descrição que o véu se rasga de cima a baixo. Lembra qual era a referência do véu no Antigo Testamento? Só os sacerdotes podiam entrar no Santo do Santo para ter o contato com Deus. A partir daquele momento, qualquer ser humano, por Cristo Jesus, tem acesso livre ao Pai. Em Cristo, nós temos acesso livre ao Pai. E aí tem a manifestação também do Espírito Santo, que se apresenta ali como uma pomba, pairando neste momento. João, então, vai entender que ele era o Messias, e neste momento entendemos que Jesus, abrindo mão, sendo homem, como diz Paulo na carta aos Filipenses, ele abre mão de ser Deus para assumir a sua identidade humana, mas ele é capacitado pelo Espírito Santo para a obra que está guardada. Sabe, irmãos, este Espírito Santo mesmo que ungiu Cristo Jesus, é o mesmo que te convenceu do juízo do pecado e da justiça para que você estivesse hoje na presença de Deus, e é o mesmo que te capacita para a boa obra. Imaginou? O mesmo que estava em Cristo é o que está em você. Então aquele ato, ele é uma representação de tudo isso que está acontecendo. E Jesus então sai dali e começa a orar, que aí é um ponto importante. E aos batizandos aqui desta noite, eu faço uma questão, irmãos, de colocar isso. Vida de oração precisa ser presente na vida do crente. Amém? Jesus tinha comunhão com o Pai. De que maneira? Pela oração. Mas Jesus orava pouco. Tinha que orar mais, não é? Você tem ideia do tempo que Jesus orava? Lembra quando ele acalmou o mar? Que hora que ele vai para a oração? Na primeira vigília. A primeira vigília é entre 6 da tarde e 9 da noite. A segunda vigília é entre 10 e meia-noite, é isso? É de 3 em 3 horas, né? E depois é da 1 às 3 e das 3 às 6 da manhã. Das 3 às 6 da manhã. Jesus vai para a sua oração na primeira vigília. Quando ele retorna na quarta vigília. Orou pouco, né? Eu teria dormido, irmãos.
Que a gente lendo a Bíblia, às vezes a gente chama a atenção dos discípulos lá, né? Quando ele volta lá, não pode vigiar comigo, já estão dormindo. E a gente fica bravo, que discípulos são esses? Se eu tivesse lá, eu teria dormido, você também. Ou não? Você já dormiu orando? Amados irmãos, nós fizemos um grupo de oração na igreja uma vez, separamos irmãos, cada um pegou uma cadeira, se ajoelhou. Irmãos, eu fui arrebatado. Fui mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu acordei, eu dormi, gente. Quando eu acordei, estava cansado, mas o povo ainda estava orando. Falei, graças a Deus. Aí eu dei uma disfarçada no olho assim, então eu levantei, né, como se estivesse tudo normal. A irmã olha para a minha cara e fala, você dormiu? Falei, irmã, é difícil, mas ore. Ore 1 minuto, ore 2, mas ore. Ore 3 minutos, mas ore. Ore caminhando. Ore em pensamento, ore em espírito. Mas ore, às vezes a gente acha que a oração precisa ser aquele ritual de parar um lugar, colocar o genuflexório ali, colocar ali, se debruçar e ficar horas. Faz parte também. Mas ore quando você estiver dirigindo, ore quando você estiver caminhando, mas ore, mas fale com o Pai, fale com Deus, porque Ele é o teu Pai, como era de Cristo. Amém? Meus irmãos, Jesus estabeleceu o batismo como uma ordenança para a igreja. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é apenas uma demonstração do arrependimento, mas ele é, sobretudo, um desejo profundo de comunhão com Deus Pai. Porque na conversão, você já recebeu, porque só se converte aquele que tem o coração arrependido, e nisso já recebeu acesso ao Pai. Mas o batismo, a profissão pública de fé, é o desejo profundo de viver a comunidade cristã, viver o corpo de Cristo. Porque se em Adão nós viramos as costas para Deus, no batismo nós viramos as costas para o pecado, para caminhar com Deus. Mas nunca mais vou pecar. Não tem jeito, irmãos, pecado faz parte. Mas ele só deve ser um erro de trajetória, não deve ser uma prática. Tá bom? E quando errar, lembre-se, o que nos disse João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então vá imediatamente na presença de Deus e peça perdão dos seus pecados. Sabe, irmãos, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, porque essa lição é sempre boa. Sabe o que é pecado e iniquidade? Iniquidade é viver no pecado, é a prática constante do pecado. Olha o que acontece, teve um período da minha vida que eu fui, por uma série de situações, fui obrigado a fazer um regime. E eu tinha 95 quilos, fui parar com 78. Uma boa evolução, né? E mantinha firme, eu ia almoçar, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, só um pouquinho de verdura ali e tal, um pedacinho de carne. A regra estava estabelecida ali. A minha esposa, sabe, você quer fazer regime, fala para sua esposa que você quer fazer, você vai ver se ela não te põe na linha. E todo dia eu saía para almoçar. Mas o diabo é um bicho terrível. Ele foi e colocou a Cacau Show entre o lugar que eu almoçava e a empresa. Não é? O diabo é assim. Estou brincando, Cacau Show não é do diabo não, tá? Não vou ser processado aqui que está no vídeo. E aí faz aquele tempo frio, não, vou passar hoje, vou tomar só um chocolatinho quente. O que é que você faz? Você peca, né? Usando só o conceito. E aí você vai arrependido, não, agora não vou mais não. E aí você tenta cortar caminho. Aí no outro dia você fala, não, mas mais uma vez só. Aí vai de novo. Aí no outro dia você fala, puxa, você toma o chocolate e vê, não, mas é 0 açúcar. Esse 0 açúcar. E aí, né, a gente come mais ainda, porque é 0, né? E aí compra o 0 açúcar. Aí chega um tempo que você fala, quer saber? Estou nem aí. Aí passa todo dia, come toda hora, começa a fazer parte. Então é isso, a gente abandona um caminho e adota o outro. E aí já não deixou de ser pecado, já deixou de ser pecado, passa a ser a iniquidade, é a prática do pecado constante na vida. Aquilo já faz parte da minha vida. Então é o seguinte, na vida com Deus, é como se fizesse essa dieta. O dia que sair da linha, imediatamente o Espírito vai te falar. Irmãos, se você já foi para essas ruas de São Paulo,
fazer trabalho de evangelismo, trabalho de ajudar o morador em situação de rua, dependente químico. Você sabe o que é um coração em Deus que não consegue sair do pecado. Irmãos, há tantos irmãos nossos lá, sim, irmãos sim, que estão lá, que conheceram a Deus, mas que não aguentaram, que caíram no pecado, que choram ao ouvir o nome de Deus. E estão esperando a minha palavra, a tua, a minha mão, a tua mão, para ocupar o lugar dele na presença de Deus. Aquele que teve uma experiência com Cristo nunca mais será o mesmo. Ele pode até voltar à prática do pecado, mas o teu coração vai sempre apontar para Deus, a não ser que ele resista o chamado do Senhor. A não ser que ele resista. Aquele que esteve na presença de Jesus, não desista dele porque você o vê hoje fazendo outras coisas. Siga firme orando, porque Deus há de cumprir a sua obra na vida de cada um. Amém? Por meio do batismo em Cristo Jesus, você foi crucificado. Você que vai batizar hoje, você será crucificado hoje. Amém? Oh, você falou amém. Você quer ser crucificado? É isso que a Bíblia diz, que no batismo nós somos crucificados com Cristo e ressuscitados nele, para apresentar novidades de vida. Amém? Olha, nós somos participantes deste sacrifício. Logo, o batismo não é apenas a entrada do discípulo nesta igreja visível, mas é a marca de uma nova vida baseada no relacionamento com Deus. E assim como no batismo de Cristo uniu-se Pai, Filho e Espírito Santo, assim também foi e será hoje na sua vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo unindo-se na sua vida. Amém? Não é maravilhoso isso, irmãos? Então o rio era comum, o caminho era comum, as pessoas eram comuns, as roupas eram comuns, assim como aqui tudo é comum. Mas o que fazia tudo especial? A presença gloriosa de Deus transformando a vida, a presença gloriosa de Deus mudando o rumo de uma vida conforme o caráter de Deus. Amém? Então, guarde isso no coração. O batismo é, sobretudo, esse desejo profundo que temos de andar com Cristo, viver para Cristo e morrer com Cristo. Amém? Vamos orar? Logo depois da oração, eu convido então os batizandos a virem à frente e juntamente com o pastor Samuel nós vamos seguir para o nosso local de batismo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra revelada a nós, que os Teus ensinos eternos revelados nas Escrituras possam, Deus, entrar no nosso coração, ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender completamente aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos praticar na nossa vida e viver esta novidade de vida, Senhor, e andar com o Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Deus. Senhor, em especial hoje, Deus, eu peço a Deus que o Senhor, de uma maneira muito especial, Senhor, possa tocar na vida da nossa irmã Arelis, na vida da Rosana, na vida do Eduardo, na vida da Verônica, na vida do Rafael, porque hoje, Jesus, eles estão cumprindo um ato que o Senhor mesmo fez para nos ensinar, que o Senhor ordenou que fizéssemos, e neste ato manifestou-se a presença do Pai e a presença do Espírito Santo, confirmando, Deus, aquela obra em Cristo Jesus, assim como confirma, Deus, o seu chamado na vida de cada um destes irmãos. Que neste momento especial, o Senhor possa tocar também naqueles corações que estão talvez frios na fé, que hoje talvez estejam vivendo, Senhor, sem muito ânimo na sua igreja, que o Senhor possa, Deus, reanimá-los na força do seu poder, na presença do teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor possa resgatar e trazer aqueles, ó Deus, que tomado por tantos acontecimentos, talvez se esfriaram, estão distante do corpo. Aqueles que talvez por problemas de relacionamento também, ó Deus, não querem mais viver o corpo de Cristo. Mas o Senhor é Deus, e esta obra não é nossa, não é, Senhor, da Igreja Batista de Brasilândia. Esta obra é do Senhor.
e do seu Santo Espírito no coração de cada um, Senhor. E nós confiamos e cremos e clamamos que neste amor o Senhor nos fortaleça dia após dia, Senhor, nesta caminhada com o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.